Seja bem-vindo, muito bem-vindo. Você está no canal Contém Vida e Equilíbrio by Cláudia Barbosa. Gratidão por estar aqui no canal, gratidão pelo seu like, pelo seu comentário. É com muita alegria mesmo que recebo você aqui no meu canal e no meu coração, tá bem? Meus queridos, hoje eu venho com provocação, tá? E provocação sempre é para fazer pensar, né? A minha intenção quando eu trago provocação é essa, para sacudir, para fazer pensar mesmo. Então vamos lá, eu desejo que a minha palavra possa aí fazer você pensar e ao mesmo tempo trazer alguma iluminação aí em relação a algum aspecto da sua vida que possa te ajudar de alguma forma, tá certo? Vamos lá então. Vamos à provocação, eu já começo com ela, tá bom? Hoje é diferente, hoje eu já começo com ela. É uma pergunta que você não tem que me responder, nem responder para mim, nem para você, é só para pensar. Existe ou não existe o lado de fora? Existe só o lado de dentro ou existe também o de fora? Lado de dentro, eu. Lado de fora, o outro. Tá? Então, a minha provocação é assim. Existe ou não existe o outro? Vamos entender. Quando acontece uma situação qualquer em que o outro me atinge, me fere, me agride, né? A gente sabe que aí eu tenho que tirar o foco do outro, não é verdade? E cuidar de mim. Que agora eu tô aqui com uma dor, com uma ferida, né? Eu tenho que cuidar agora do processo emocional que eu estou vivendo, né? Acolher a dor, cuidar de mim, acompanhar aí cada etapa desse processo. Então, tira o foco do outro, o foco sou eu. O outro fez uma coisa comigo, mas o foco não é ele, sou eu. Isso vai dizer muito de mim, nós sabemos disso. Cada situação conflituosa, desafiadora que a gente vive, né? Diz muito da gente, né? Então aqui eu vou observar o que em mim que eu preciso cuidar, né? Em relação a qual emoção, se tem alguma ferida que reabriu, o que é que isso está sinalizando, indicando aqui dentro que eu preciso cuidar, voltar, olhar e avaliar, não é mesmo? Bom, então esse é um ponto aqui da minha discussão, tá? E aí, fazendo isso, né, quando eu tiro o foco do outro, eu estou, inclusive, ressignificando, eu falei disso no outro vídeo, né? E aí, quando a gente, é claro que isso não é rápido, é um processo e ele não tem tempo marcado, é o tempo que você precisa, é o tempo que eu preciso para isso. Mas à medida que eu vou cuidando, acompanhando de perto esse processo, cuidando de mim, né? Com muito amor, né? Com muito amor, com todo o meu amor, né? Eu vou cuidando de mim, aí eu vou conseguindo curar essa ferida, porque eu estou ressignificando. Eu tiro o foco do outro e daí eu começo, inclusive, a perceber, né? A enxergar esse meu inimigo, né? Que eu vamos poder dizer assim, esse possível inimigo como o meu grande mestre, né? Que me ensina muito, me ensina como que eu posso ser uma pessoa melhor, né? Como que eu posso, inclusive, o que eu não quero e não vou fazer com outra pessoa, né? Com certeza me ensina muito. Mas, não existe o outro mesmo? Será que não? Não foi o outro que chegou aqui onde eu estava, no meu espaço, e veio, me invadiu, me atingiu? Então existe o outro, não existe? Provocação, é para fazer pensar, tá bom? E aí eu me lembro de um professor que eu tive de sociologia na faculdade. Lembro muito dos meus professores, né? Os nossos professores, eles deixam marcas profundas em nós, não é verdade? E então eu lembro muito dele, eu gostava de assentar à frente, eu sempre gostei de assentar à frente, eu sentia que eu aproveitava melhor das aulas. E ele com toda a sabedoria e com todo o conhecimento, que sabedoria é uma coisa, conhecimento é outra, mas ele
ele tinha as duas coisas. Os meus professores, eu tenho que agradecer muito a Deus e a todos eles, tudo que eles deixaram em mim, tudo que eles plantaram dentro de mim, mas enfim. Um dia, esse professor de sociologia, trabalhando lá um conceito, um conteúdo, ele veio falar sobre espaço, ele veio falar de espaço, tá? E daí ele ensinou pra gente assim, né? Ele fez uma provocação, em mim fez, né? Que quando a gente vai se aproximar de alguém, chegar muito perto, que a gente precisa pedir licença. Que eu não posso chegar perto de alguém, seja o que for, seja, né, que está dentro de uma porta, que está sentada à mesa, que seja onde for. Se eu vou me aproximar de alguém, chegar muito perto, qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa, você me dá licença? Com licença, né? Ele dizia isso porque, para ficar bem claro, que quando você chega muito perto de alguém, você está invadindo o espaço daquela pessoa, de certa forma, sim. Está invadindo um espaço que não é seu, tá? Então, quando ele diz isso, né, porque ele ainda diz, né, o meu professor de sociologia e todos os outros que passaram pelo meu caminho, ele ainda diz dentro de mim, uma vez e outra vem alguma coisa que um falou, algum recorte que eu vou, estabeleço relação e costuro com alguma coisa que eu estou vivendo no momento. Mas quando ele diz isso, quando ele falou isso lá na sala, né, para mim isso veio carregado de um cuidado, né, uma fala amorosa, né, extremamente humano você pensar dessa forma, você agir dessa forma, não é mesmo? E aí, assim, eu fico pensando, né? Os professores, eles fazem isso, né? Eles dão os ensinamentos, né? Eles marcam a nossa vida com as coisas que eles vão falando e talvez eles não tenham nem noção do tamanho da provocação, mas da transformação que eles fazem em nós, né? Eles estão ali, é claro que eu acredito que tem um amor pelo que se faz, né? Eu acredito que sim, mas talvez eles não tenham a dimensão do tanto de semente que eles estão plantando, né? O tanto que eles estão transformando, né? Então, assim, ser comigo, né? Uma experiência comigo, com todos os professores também. E aí é o seguinte, né? Eu sou professora também. Acho que eu não falei de mim, mas eu vou falar, eu vou contando de mim aos poucos. Eu sou professora também e eu dei aula em 3 colégios aqui em Belo Horizonte. E aí eu dei aula, eu passei esse conhecimento, né, esse ensinamento e tantos outros para os meus alunos, né? Então eu falava para meus alunos, para todas as turmas eu falei isso, né? Quando você se aproximar de alguém, da mesa de alguém, peça licença, né? Então, assim, eu estava ensinando para os meninos respeito, cuidado. Quando eu dizia isso para os meus alunos, né, da importância de pedir licença, né, dessa forma, eu estava falando também não só em relação ao espaço aqui, o espaço físico, mas também a esse espaço interno, né? Porque quando você se aproxima de alguém, já sabendo que você deve se aproximar, primeiramente pedindo licença, eu acho que você já se prepara para o que vai fazer. Então, eu acho que talvez você não vá atingir a pessoa, se você pensa assim, não, eu preciso chegar perto de qualquer pessoa que eu chegar, eu preciso pedir licença antes. Então, talvez isso já coloque na pessoa assim, olha, se eu preciso pedir licença, eu estou me aproximando ali de um coração, de uma alma, que a gente nunca sabe o que é que a pessoa está passando, independente se está bem ou se não está, mas eu preciso chegar com cuidado nessa pessoa, nesse ser, não é verdade? Então, eu sempre ensinei isso para os meus alunos, para todas as turmas, e não foi pouco, não, porque foram muitas turmas de meninos que passaram pelas minhas mãos. E não tem como falar de aluno, de professor, sem falar do meu encantamento, né? O meu encantamento e o meu desejo de ser professora, ele vem daí. Ele vem pelo encantamento com os meus professores, pelo que os meus professores plantaram dentro de mim, tá? E aí, assim, tem uma lista, né? São muitos, você tem os seus, eu também tenho os meus, professores e professoras, desde Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, faculdade.
E a primeira delas, né, que está encabeça a minha lista, tá lá no topo, assim, que foi a primeira mesmo que despertou esse desejo maior, esse encantamento maior. É uma tia, minha professora. Primeiro foi minha professora lá nos anos iniciais, começando a aprender a ler. E depois ela também foi minha professora no curso de magistério. E ela que realmente que despertou em mim esse desejo maior, começou por ela. Vamos pensar assim, a primeira semente quem jogou foi ela, quem lançou dentro de mim foi ela. E depois dela foram tantos outros antes dela, ela foi a primeira lá no inicinho, depois tive outros, depois ela de novo, e na faculdade outros, que foram só aqui aumentando a minha lista e reforçando em mim a certeza do que eu queria realmente fazer, que era lidar com gente e lançar sementes como lançaram em mim, tá? Bom, então hoje é uma provocação e um convite. A provocação é a seguinte: provocação é para fazer pensar, sempre é, né? Então, existe ou não existe o outro? Hã? Existe sim, porque o outro chegou aqui, o outro me atingiu, certo? Eu estava aqui no meu lugar, algo comigo, falou, fez, me atingiu. O outro existe. Ponto. Faço a pergunta novamente, para pensar. Existe ou não existe o outro? Não. Porque se eu ficar pensando, colocando o meu foco, o meu pensamento no que o outro fez, no que o outro falou, eu vou só prolongar o meu sofrimento, a minha dor. Tá bem? E vou me distanciar cada vez mais do meu processo de cura. E com isso eu não sigo. Eu estou parada, estagnada, eu não vou seguir adiante. Certo? Então tá aí. É a mesma pergunta, você não tem que responder nem para mim nem para você, só para fazer pensar, tá bom? E agora vem o convite. O convite então é o seguinte: se alguém fizer algo com você que te deixar afetado, que provocar alguma dor, algum sofrimento, que for algo forte, desafiador, tira o foco da pessoa e volte para dentro de si mesmo, cuide de você. Nessa hora é todo o amor, todo o cuidado, toda a dedicação a você, cuide de você, acolha a sua dor, tá? Ressignifique, deixa o outro de lado. Mas também, cada vez que você for se aproximar de alguém, que você for chegar muito perto, pensa bem que ali você não está chegando perto só de um espaço físico, tá? Pensa que você está chegando perto também de um coração, de uma alma. Então, vá com delicadeza, chegue com cuidado, leve amorosidade dentro de você quando você se aproximar. Tá bem? É o meu convite, tá? Eu acredito que dessa forma nós estamos provocando uma mudança dentro de nós. Nós estamos também mudando o que vai acontecer com o outro. Poderia ser algo diferente, algo mais forte, né? E dessa forma a gente muda o mundo, não é mesmo? Com as nossas pequenas ações a gente muda o mundo sim, a gente transforma. Então, fica aqui a minha provocação, meu convite para mim, para você, para todos nós, tá bem? E agradeço por você estar aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, se ele falou alguma coisa aí que vai de encontro com o que você pensa, peço que deixe seu like, tá bem? E se você acha que alguém pode se interessar no assunto, encaminha para essa pessoa, tá bem? Gratidão mais uma vez por estar aqui no canal. O Deus em mim reconhece e cumprimenta o Deus que habita em você.